Olá, Alexandre Pretzel, Frank Fortes, ouvintes deste Esporte em Debate, convidado especial conosco para falar de um assunto que está nas manchetes. Afinal, novas leis do esporte estão sendo estabelecidas, tem esse acordo do governo com os clubes também para o pagamento de dívidas, enfim, vamos falar bastante disso que está acontecendo fora de campo com o advogado especializado nessa área esportiva, João Felipe Artioli. Tudo bom, João Felipe? Obrigado pela atenção, convite da Rádio Bandeirantes. Tudo bom? Prazer falar com vocês. Bom, tem muita coisa acontecendo fora de campo e eu queria começar falando contigo sobre uma polêmica que está atingindo muitos grandes clubes do Brasil, que é esse imbróglio entre clubes, jogadores e falta de pagamento. A gente já teve vários exemplos no Santos de atletas que foram à justiça para conseguir o vínculo nas mãos, mudar de clube, enfim, Aranha, Arouca, Leandro Damião. A gente tem outros casos também de salários atrasados, recentemente no São Paulo, agora no Corinthians. Algo que está acontecendo bastante, não, João? Como é que os clubes vão conseguir tratar desse assunto? Porque a gente sabe, 3 meses de salário atrasado, o jogador já pode ir à justiça. Mas tem direito de imagem, é uma situação complicada, né? Exatamente. Na verdade, o correto são os clubes não atrasarem os salários, né? Assim como a imagem também. Porém, não basta só o atraso salarial por 3 meses. As rescisões também podem ocorrer justamente com a imagem. Existem alguns pontos do direito de imagem que devem ser observados pelos clubes. Por exemplo, o fato de que o pagamento deve ser feito a empresas cujo objeto social da empresa seja a exploração da imagem do atleta, dentre outros. No entanto, não basta só isso ocorrer, basta o clube explorar efetivamente a imagem. Hoje se consegue muito no trabalho a equiparação como salário do direito de imagem, dada a proporcionalidade do pagamento, quando é feito 60% na imagem e 40% no salário. Não se tem no Poder Judiciário, hoje ou na legislação, definido qual é o percentual, mas sim deve ser levado em consideração alguns aspectos do jogador para justificar o pagamento de imagem, que é a própria exploração da imagem dele, a notoriedade dele, a importância dele para o clube. No entanto, se isso não for comprovado, é levado à Justiça do Trabalho como uma justiça competente para julgar e ela pode ser considerado salário. E se considerado salário, é possível, como se fosse salário mesmo, pleitear a rescisão do contrato de trabalho por inadimplemento. Além do fato de o clube ter um outro ônus, que toda essa parte paga na imagem vai ser considerada salário, com isso vão incidir as verbas trabalhistas, que acabam onerando mais ainda o clube. Agora, doutor, tem outra prática também comum em alguns clubes, no seguinte, o clube está devendo 2 salários, vai lá e quita o terceiro para o jogador não entrar na justiça. Deve mais 2, quita o terceiro para o jogador não entrar na justiça. Se isso for via de regra, o jogador também, depois de 3, 4 vezes em que isso aconteça, pode ir à justiça para tentar pegar o contrato na mão? É possível, pois a Lei Pelé é bem clara sobre a mora contumaz. Quando o clube ele continuamente atrasa salários, o atleta ele pode pleitear a rescisão do contrato também. É algo que tem acontecido bastante. E essas novas medidas impostas pelo governo para que os clubes consigam pagar as dívidas, vai ter amortização aí de juros, multas, enfim, facilidades para os clubes que estão devendo pagarem essas dívidas, mas o governo também pediu algumas contrapartidas. Muita transparência nas contas, máximo investido de 70% no futebol profissional dessas rendas, tem que ter investimento na base, no futebol feminino. Como é que o senhor vê essa situação e como os clubes vão conseguir entrar nesse contexto que o governo quer? Com relação a essa nova lei, se ela vier a ser aprovada e os clubes vierem a adotarem ela, não é simplesmente aderir ao parcelamento, mas o clube tem que estar preparado para se adequar ao cumprimento, inclusive, da lei. Não basta só aderir, tem que cumprir. O governo mesmo já vem adotando medidas para que os clubes se estruturem, se preparem para melhorarem administrativamente. Em 2013, teve a edição da Lei 12.868 de 2013, alterou a Lei Pelé, incluindo o artigo 18A, que trouxe novas exigências para a manutenção, por exemplo, da isenção do imposto de renda. Dentre as questões, colocou-se mandato de dirigente por tempo máximo de 4 anos,
sua reeleição, existência de autonomia de conselho fiscal, alternância em cargos de direção, entre outros. O que vai no mesmo sentido da lei. Ou seja, é um princípio para que o clube comece a se estruturar administrativamente para poder aderir a esses parcelamentos. A exemplo, a Ponte Preta, ela já vem aderindo parcelamentos de débitos federais há alguns anos, desde 2009, a Time Mania, entre outras. Para a Ponte Preta, hoje administrativamente, a edição dessa lei é importantíssima, porque ela vai absorver o que ela já pagou, ou seja, ela não vai sair no prejuízo, né? Paguei e agora eu vou ter amortização. Muito pelo contrário, vai ser absorvido o que ela já pagou, deduzido para que ela continue pagando o restante dela. Outros clubes já não terão esse mesmo benefício porque as dívidas estão muito altas. Por maior que seja o parcelamento, as parcelas mensais serão muito altas. Então já começa a ter uma dificuldade no próprio parcelamento. O clube vai conseguir ou não esse parcelamento. Então não basta a edição da lei e a sua adesão, mas basta o trabalho administrativo, interno e financeiro para poder aderir como esse da nova lei. E algumas coisas já deveriam ter no dia a dia sem lei, né? Por exemplo, transparência nas contas, enfim, isso é algo obrigatório para quem gosta de fazer direito. Agora, um outro assunto... Exatamente, exatamente. Inclusive, até os balanços, as auditorias. Hoje, os clubes devem auditar suas contas, né, do ano anterior e devem publicar os balanços tanto para os torcedores e investidores também. Coisas que estão nessa medida do governo também já estavam na Lei Pelé, como o senhor falou. Agora, outra questão polêmica desses últimos dias, últimos meses até, foi essa nova lei da FIFA, digamos assim, que impossibilita jogadores de serem divididos como pizza, né? Os investidores terão, entre aspas, menos poder aí na hora de negociar com clubes, enfim, com os direitos dos jogadores. Como é que o senhor viu essa nova determinação da FIFA? Olha, eu vejo de forma positiva. Mais para os clubes, mas eu também vejo um certo equilíbrio na relação hoje. Hoje, com a alteração da FIFA, claro. Assim, um apertado histórico, até o final do ano passado, 31/12/2014, todos os contratos havidos de compartilhamento de direitos econômicos permanecem válidos pelo período em que eles foram feitos, né? Pela vigência que tivesse, 5 anos, 4 anos, 3 anos. De janeiro ao final de abril, apenas a vigência de 1 ano, o direito de compartilhamento. E a partir daí não se pode mais fazer. A grande questão é que a FIFA, ela já, na carta circular que ela manifestou no meio de dezembro do ano passado, ela já determina quais são as partes que podem deter direitos econômicos. E são só os clubes. Um clube com outro clube pode dividir o direito econômico. Nenhum terceiro, inclusive o atleta, não pode mais fazer parte. O que acontece com isso é que colocam muito os investidores irão parar de colocar dinheiro no clube, de investir no clube. Eu não vejo dessa forma. O problema é que não se sabe quais são as penalidades que a FIFA vai impor aos clubes de futebol. Acredita-se que ainda existe uma grande dificuldade para a FIFA em elaborar definitivamente a sua norma sobre isso. Porque, por exemplo, em Portugal, são sociedades anônimas desportivas, as SADs, e existem fundos de investimento. A grande maioria dos clubes portugueses hoje estão na Bolsa de Valores de Portugal. Então, existem fundos de investimento cujo retorno é justamente são os direitos econômicos, né? Para nós, são os direitos econômicos. Então, como vetar esses fundos de investimento? Estão dentro da legislação portuguesa. Por nosso lado, nós temos a questão de direitos econômicos, nada mais é do que uma cessão de crédito. Então, a nossa legislação permite que seja feito contrato para que o investidor faça aporte de dinheiro e receba um retorno. E a única fonte de renda do clube hoje, efetivamente concreta, é a negociação dos direitos, é o recebível dos direitos econômicos do atleta. Então, não se sabe ainda exatamente como vai ser, mas eu vejo como um equilíbrio hoje no futebol. Os clubes terão que se adequar. Acredito, esse ano será um ano de experiência. Vai ser muito pouco, é muito difícil, na verdade, ter um prognóstico de do que vai acontecer.
Acredito que a partir do ano que vem que tudo começará a andar de forma mais clara. Esse ano será um ano de experiência, um ano em que os clubes terão que se adequar, os clubes terão que adentrar uma realidade financeira, e assim como os jogadores também. Não vai ser muito difícil hoje ter loucuras salariais, justamente pelo fato de que o empresário não fará um aporte financeiro no clube, porque ele não terá um retorno do clube depois. Não porque o clube não queira fazer, mas por determinação da entidade que organiza o futebol mundial hoje. Não será fácil, mas algumas dessas medidas podem de fato ajudar aí até os clubes com responsabilidade a terem uma estrutura financeira melhor. Dr. João Felipe Artioli, advogado especialista na área esportiva, muito obrigado pela atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo papo, grande abraço. Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Valeu, tá aí o papo sobre as coisas que acontecem fora dos campos. Alexandre Pretzel, Frank Fortes, é com vocês.